como fazer uma planilha de folha de ponto com tolerância no Excel. A partir da tolerância que eu colocar aqui em cima, digamos, 10 minutos, Enter. A planilha automaticamente atualiza para mim, você viu? Antes estava 5 minutos, olha só, 5. A planilha mostra alguns valores. 10 mostra outros. Enfim, eu posso colocar o número que eu quiser ali em cima. E automaticamente a planilha vai sendo atualizada. Se eu considerar que 10 minutos é a tolerância, mesmo que a pessoa entrou às 8, saiu meio-dia, enfim, ela saiu um pouquinho mais cedo, ó, e deu 7 horas e 51 minutos de trabalho. Qual que é o horário efetivo? 8 horas. Nem teve horário acima nem abaixo. Por quê? Porque não passou da tolerância. Mas, se eu ver aqui, ó, 8 horas e 12. Teve 12 minutos acima. 10 é a tolerância, trabalhou 12 minutos a mais, então sim, vou considerar. E aí o Excel automaticamente, ó, fala para mim que o horário efetivo dessa pessoa foi 8 horas e 12 minutos. Então vamos aprender na prática como, sim, do zero mesmo, como fazer essa planilha. Vamos lá agora. Para que possamos começar a fazer a nossa planilha de horas extras, deixa eu clicar aqui na primeira linha, linha 1, para poder selecionar toda essa linha. E então aqui em cima na caixinha de cores, eu vou pintar com laranja. E aqui na primeira célula eu clico nela e vou escrever o título. Folha de ponto. Enter. Vou clicar na primeira célula, aumentar bastante o tamanho dessa letra, para poder ficar mais fácil de visualizar. Troco aqui também a cor da fonte, colocar aqui um vermelhinho. E agora nessa linha 2 aqui de baixo, eu posso colocar uma corzinha diferente, talvez aqui um laranja. E na divisão, ó, da linha 2 com a 3, eu clico no cantinho e arrasto para cima, porque assim eu consigo diminuir um pouquinho o tamanho dessa linha. E dessa forma a gente conseguiu fazer aqui, pessoal, pelo menos o cabeçalho da nossa planilha, ó, folha de ponto. Ficou legal, gostei. Além disso, o que a gente pode fazer? Agora vamos colocar as informações que são importantes na planilha de folha de ponto em si. Vamos começar então aqui, ó, na linha 5, colocando data, que é onde você vai colocar a data e bater o ponto de cada colaborador, enfim. Já na próxima coluna, eu vou colocar aqui em cima, ó, agora na linha 4, tá bom? Linha 4. Vou escrever assim, ó, manhã. E na linha de baixo, vou colocar entrada, saída. Agora na próxima célula, de novo, eu coloco entrada, saída, entrada, saída. E o que vai ser legal aqui nesse caso, pessoal? Que a gente vai poder ter período da manhã, tarde e noite. É muito difícil, eu acredito, na minha opinião, ter algum colaborador que vá fazer parte dos 3 períodos, né? De manhã, de tarde e de noite. Mas de qualquer forma, você pode colocar esses períodos. Ou você configura conforme a sua necessidade, tá bom? Então aqui no meu eu vou considerar manhã e tarde. Agora nessa célula aqui de cima eu escrevo tarde. Seleciona onde eu escrevi manhã. Então página inicial. E vou clicar em mesclar e centralizar. Porque assim eu vou conseguir juntar essas 2 células ali de baixo. Vou fazer a mesma coisa aqui para tarde. Pronto, olha lá. Agora eu centralizei aqui as células, tá vendo? Além disso, o que a gente pode fazer? Aqui na próxima célula, ter o total de horas trabalhadas. Total horas trabalhadas. Pronto. Então vamos lá, já começar a fazer esses cálculos simples aqui na nossa planilha. E depois a gente continua configurando e a gente parte para a parte da tolerância. Beleza? Então vamos lá, aqui começar com a data. Mas antes, na divisão da coluna A com B, eu vou clicar, segurar e arrastar para a direita. Para poder aumentar o tamanho dessa coluna. Aqui, digamos que eu vou colocar a data dia 1/1 de 2026. Enter. Teve uma pessoa aí que entrou às 8 horas na empresa, saiu a meio-dia, voltou 1 hora da tarde e depois foi embora às 17 horas. É muito importante, tá, que você escreva datas no Excel colocando nesse formato. Você vai colocar o número, como exemplo, 8, aí você vai colocar 2 pontos e então os minutos. Tudo bem? Sempre importante fazer dessa forma. Hora, 2 pontos, minuto. Agora aqui no total de horas trabalhadas, deixa eu aumentar bastante essa coluna F, clicando na divisão de F com G, clico, seguro e arrasto. Aqui a gente vai calcular o quanto que a pessoa trabalhou nesse dia aqui. Para isso, vamos fazer igual, e então, muito importante, você abrir o parênteses. E aí você vai fazer manhã saída menos manhã entrada. Fecha o parênteses, Enter. O que a gente vai obter aqui? A diferença de saída menos entrada. Ou seja, eu sei que de manhã essa pessoa trabalhou 4 horas, porque olha o resultado aqui. Aí o que eu vou fazer? Agora eu vou calcular o tempo que a pessoa trabalhou de tarde. E aí eu vou somar o que trabalhou de manhã e o que trabalhou de tarde. Então vamos lá, abrir de novo essa célula aqui. 1, 2. E lá no final, ó, depois do parênteses, mais, abre parênteses, saída menos entrada. Fecha parênteses. Enter. Pronto, pessoal. Agora a gente consegue saber, ó, o total de horas que essa pessoa trabalhou.
E aqui tá vendo que está retornando para mim 8, então eu sei que são 8 horas que ela trabalhou. Aqui tem hora extra, não tem, tem tolerância, não tem, enfim, vamos configurar isso. Mas antes, deixa eu selecionar aqui ó, a cabeçalho da data e uma célula para cima, e também vou clicar em mesclar. E aqui no total de horas também, seleciono, coloco mesclar. Além disso, eu vou selecionar agora ó, todas essas células aqui do cabeçalho, vou organizar ao meio e vou clicar nessa opção que eu acho interessante, quebrar texto automaticamente. Porque quando eu precisar ó, diminuir aqui a coluna F, dá para ver que ela quebra certinho, ó, total de horas trabalhadas, né? Aí eu posso selecionar aqui todo mundo ó, e um pouquinho para baixo. Vou colocar aqui algumas bordas. E novamente, só para confirmar, deixa eu fazer aqui um alinhamento. O alinhamento né, de todo mundo no meio. É isso aí. E posso selecionar aqui agora os cabeçalhos. Colocar uma corzinha diferente. Colocar aqui um laranja. Vou selecionar aqui a entrada, manhã, saída, enfim. E aumentar um pouco as colunas. Manhã vou colocar de azulzinho. Tarde vou colocar de laranja. Só para ficar diferente, né? Seleciono ali as fontes, coloco de branco. E o total de horas trabalhadas eu vou colocar, por exemplo, de verde. Por quê? Porque eu acho que fica legal, só por isso, entendeu? Você pode colocar aí as cores que você gostar ou as cores que você acha que faz sentido para você. Pronto. O legal, pessoal, é que daria para a gente fazer o seguinte, ó. Agora nessa célula aqui das horas trabalhadas, se eu clicar nela no cantinho, segurar e arrastar para baixo, eu consigo descer a fórmula para todas as linhas que eu tenho. Tá vendo que está mostrando 0 o resultado? É isso mesmo, porque eu ainda não preenchi aqui os valores. Porém, ó, no próximo dia que eu colocar, 2/1/2026, Enter. Digamos que a pessoa entrou às 7h54, saiu meio-dia e 2 para o almoço, voltou 1h10, só que aí a saída dela foi às 17h14, Enter. Você está vendo que aqui ela trabalhou 8 horas e 12 minutos? Beleza. Se a gente considerar que a tolerância é 10 minutos, então sim, nesse dia a pessoa vai ter o acréscimo de horas extras. Por quê? Porque 12 minutos é maior que 10, então ela tem um tempinho ali, ela passou da tolerância. Mas agora, se no próximo dia, exemplo, 3/1/2026, a pessoa entrou às 8, saiu meio-dia, voltou, por exemplo, às 13 horas e saiu até um pouco mais cedo, às 16h51. Olha só, ela trabalhou 7 horas e 51 minutos. Não, aqui não tem nem desconto, nem hora extra, porque não deu os 10 minutos. E um outro exemplo que poderia ter também é se no dia 4/1/2026, vou até copiar essas células aqui, ó, copio e colo. A pessoa saiu um pouquinho mais tarde, às 17h09. Ó, 8h09, não deu 10 minutos, então não acontece nada aqui. 7h51, não deu 7h50, né, os 10 minutos, então também não acontece nada aqui, enfim. Então eu vou verificar, no caso, esses 10 minutos de tolerância. Mas, professor, eu não uso 10 minutos de tolerância, eu quero usar outro valor. Bom, para você usar outro valor aqui dentro do Excel, você, aqui dentro da planilha, eu não estou falando de lei nem de legislação, tá, pessoal? Eu sou professor de Excel e engenheiro. Enfim, você usa aí o número que você quiser, eu estou aqui para ensinar Excel, não quero discutir sobre o que é certo, o que é errado, enfim. Você pode colocar aqui o número que você quiser, porque a planilha vai fazer o cálculo para você, tá bom? Então é isso que eu estou ensinando, fazer as coisas no Excel. Então o que eu vou fazer? Talvez aqui em cima, em algum lugar, ou até mesmo aqui do lado, a gente pode escrever aqui numa célula, ó. Vou selecionar aqui 2 células, mesclar e centralizar, e então nessa célula que eu mesclei, eu vou escrever tolerância em minutos. E aqui embaixo, ó, eu seleciono também, mesclo, e vou colocar que a tolerância em minutos é 10. Tá bom? Outra coisa que eu gostaria de colocar é o tempo normal de trabalho da pessoa. Pode ser que uma pessoa trabalhe 8 horas por dia, ou ela trabalha 4 horas, 6 horas, enfim. Então vamos copiar essa célula que eu fiz aqui, ó, selecionei tudo, e então vou apertar Ctrl C, e então Ctrl V, tá bom? Copio e colo, Ctrl C, Ctrl V aqui do lado. Aqui do lado eu vou fazer o seguinte, não é tolerância, mas sim horário normal. 800. São 8 horas de trabalho por dia. Seleciono essas 2 células e então coloco uma fonte diferente, coloco aqui bordas. Posso até mesmo no cabeçalho pintar com uma corzinha diferente. Pronto, então é isso, ó. Fiz aqui a configuração. Tolerância é 10 minutos e horário normal é 8. Agora eu sei que se o horário normal é 8,
Se a pessoa trabalhou 9 horas, opa, 9 é maior que 8, então passou do horário. Se a pessoa trabalhou 7 horas, eu sei que faltou. Enfim, então é para a gente ter a referência, né, do quanto que é a tolerância e do quanto que é o horário normal. Agora, o que eu vou fazer? Numa próxima coluna, posso até mesmo, ó, clicar nessa coluna F, aqui, ó, clico aqui em cima mesmo, para selecionar toda a coluna. E aí eu vou copiar, Ctrl C e depois Ctrl V. Copio, clico na coluna G, Ctrl V, copio e colo. Posso selecionar essas fórmulas e delete. Agora essa coluna G vai me auxiliar a saber qual horário eu devo considerar efetivo. Porque, exemplo, se a pessoa trabalhou 8 horas e 12, beleza, 12 passou da tolerância. Então eu vou considerar que é 8 horas e 12 minutos. Vou considerar o horário em si. Agora, se a pessoa trabalhou 8 horas e 9 minutos, eu considero apenas 8 horas. Por quê? Porque 9 minutos está dentro da tolerância, então eu considero o horário normal. Se a pessoa trabalhou 7 horas e 51 minutos, eu vou considerar que é 8 horas também. Por quê? Porque está dentro da tolerância. Então veja, não importa se a pessoa trabalhou um pouquinho a mais ou um pouquinho a menos, se estiver dentro da tolerância, eu vou considerar o horário normal. Agora, se ela trabalhou muito acima ou muito abaixo, né, passou da tolerância, se passou da tolerância, aí sim eu considero o horário total que a pessoa trabalhou, tá bom? E para isso, essa coluna G vai ser muito importante, porque aqui eu vou escrever horas acima, vou copiar a coluna G, copio, Ctrl C, como a gente aprendeu, aqui do lado, Ctrl V. E aqui eu vou escrever horas abaixo. Vou selecionar essas duas colunas e na divisão de uma com a outra, eu vou diminuir um pouquinho. Posso até mesmo selecionar essas duas colunas, e porque vai ser um cálculo e de auxílio também, posso pintar aqui de uma cor cinza. E todas as células aqui embaixo, eu também posso colocar numa cor cinza. Aqui nas horas extras acima, eu iria colocar, bom, a pessoa trabalhou 8 horas, então não tem nada, posso pular. 8 e 12, beleza, então ela trabalhou 12 minutos a mais. 7h51, acabou trabalhando 9 minutos a menos. Então você concorda que eu poderia ir preenchendo dessa forma? Só que ao invés de eu mesmo fazer todo esse processo, eu vou automatizar essa tarefa utilizando aqui no Excel o que é chamado de função C. E com a função C conseguimos automatizar esse preenchimento. Então vamos clicar aqui nas horas acima e então eu vou fazer igual C, 2 cliques para selecionar, 1, 2. A função C, como você pode ver, ela tem 3 partes. A primeira é o teste lógico e depois verdadeiro e falso. Teste lógico vai ser o seguinte, se o valor que eu tenho aqui do lado, ó, ele for maior, olha o símbolo que eu estou usando, maior do que o horário normal, muito importante agora você apertar o F4, que é uma tecla que você tem no seu teclado, F4, porque dessa forma você vai conseguir adicionar o símbolo de dólar nessa célula que você selecionou. Então, caso o horário trabalhado aqui à esquerda seja maior do que o horário normal, quer dizer que a pessoa trabalhou mais do que deveria. Não importa se é 1 minuto ou se é 10 horas. Ponto e vírgula. Então, se isso for verdade, eu vou fazer total de horas trabalhadas menos o horário normal. E de novo aperto o F4. Ponto e vírgula. Mas caso não seja verdade, eu abro e fecho aspas e fecho parênteses. Enter. Só um ajustezinho, sim, vai ficar realmente zerado aqui, tá, pessoal? Porque aqui tá 8 horas. Mas se aqui fosse 17 e 1 minuto, aqui iria ficar 1 minuto acima, né, do horário padrão da pessoa. Então iria mostrar 1 minuto acima. Agora você pode clicar no cantinho da célula e arrastar para baixo. Agora eu vou fazer o horário abaixo, para verificar se a pessoa trabalhou menos do que deveria. Igual C, 2 cliques, 1, 2, teste lógico. C, as horas trabalhadas forem menor, igual que o horário normal, F4, ponto e vírgula. Então, eu vou fazer o horário normal, F4, menos as horas trabalhadas. Ponto e vírgula. Caso contrário, abro aspas, fecho parênteses, Enter. No cantinho da célula, eu clico seguro e arrasto para baixo. E é isso aí. Agora eu consigo ter a indicação. Sempre que a pessoa trabalhar mais do que devia, vai me mostrar aqui, não importa se é 1 minuto, se é 12 ou se é 9, e também se a pessoa trabalhar menos do que devia, vai me mostrar aqui, ó. Meu professor, por que aqui está mostrando 8 horas de trabalho abaixo do que devia? Porque ainda está zerado essas linhas aqui, ó, eu não preenchi. Então está com esse 00, ou seja, como se a pessoa tivesse realmente trabalhado 0 horas no dia. E aí ficou que ela está devendo 8 horas. Mas eu sei que talvez isso não seja tão verdadeiro assim. Então nessas horas abaixo, eu vou fazer o seguinte. 2 cliques na primeira célula, 1, 2, e lá no começo, depois do igual,
eu vou escrever C, 1, 2, para selecionar. E então, se a hora trabalhada que eu tenho aqui, ela for igual a 0, ponto e vírgula, abre e fecha aspas, ponto e vírgula, e lá no final eu fecho parênteses. Ou seja, o que eu escrevi aqui, pessoal? Caso essas horas que elas são realmente 0, se for 0, ao invés de ficar considerando que a pessoa faltou, eu vou considerar que é para deixar a célula vazia, igual a gente tem aqui em cima. Enter. Agora no cantinho da célula eu posso clicar, segurar e arrastar para baixo. Por acaso, se a pessoa trabalhar exatamente 8 horas, que é o padrão que eu coloquei na minha planilha, olha só, se ela sair às 17 horas em ponto, Enter. Você vai perceber que aqui, as horas abaixo, vai dar um erro. Mas por que isso acontece? Simplesmente você vai clicar 2 vezes, 1, 2, dentro dessa célula, e é porque eu acabei considerando menor igual. É só você tirar esse igual que está aqui ó, no meio, Delete, Enter, e é isso aí. Agora no cantinho da célula, você clica e arrasta para todo mundo, aqui para baixo. Agora nessas duas colunas aqui, hora acima e abaixo, eu vou fazer um ajuste de mostrar o valor apenas se ele for maior que a tolerância. Então, exemplo, você está vendo que aqui a pessoa trabalhou 9 minutos a mais e aqui 9 minutos a menos? Porém, 9 minutos ainda está dentro da tolerância. Então eu não vou considerar nem esse valor e nem esse daqui. Assim a gente consegue ter umas horas mais efetivas, seja acima ou abaixo. Como que eu posso fazer isso? Primeira coisa, aqui na tolerância, para que a gente possa ter a mesma unidade de medida, eu só coloquei um número normal, 10. Mas eu vou transformar ele em horas. Então eu vou colocar assim, ó, 00, 2 pontos, 10, Enter. Pronto, 10 minutos, tá vendo? Poderia até mesmo aqui em cima, onde eu coloquei minutos, colocar H de hora, né? Porque, enfim, eu estou usando unidade de medida de 10 minutos em hora, né? Mas é isso aí, agora aqui está correto. Porque aqui a gente tem hora e aqui também, tá vendo? Unidades iguais. Mas ali em cima continua sendo 10 minutos, de qualquer forma. Aqui nas horas acima, pessoal, eu vou fazer o seguinte, ó. 1, 2, na fórmula. Aqui no começo, ó. Ou melhor, peraí. Vamos apertar um ESC para sair de tudo. Aqui na barra de fórmulas, que eu acho que fica mais fácil de enxergar. Lá no começo, ó, depois do igual, aqui ó, depois do igual, logo depois do igual mesmo, eu vou fazer o seguinte. C, 2 cliques, 1, 2. Então você está vendo que eu abri um C antes do C. Então, C. Toda essa fórmula aqui que eu tiver, ó, lá no final, ela for maior ou igual do que a minha tolerância, aperto o F4, beleza? Não se esqueça de apertar aqui o F4 para travar ali a tolerância. Ponto e vírgula. Então, o que eu vou colocar aqui agora? Toda essa função C aqui de dentro. Ó. Copia essa função C, botão direito copiar, vem aqui no final, botão direito colar. Ponto e vírgula. Caso contrário, abre, fecha aspas, fecha parênteses. Pessoal, o que eu fiz então? A gente já tem aquela função C que verifica os minutos a mais ou a menos, concorda aqui dentro? Caso esses minutos sejam maiores, olha aqui, maiores do que a tolerância que eu falei, se for maior que a tolerância ou igual à tolerância, então realmente é para considerar. Mas caso não seja, fique zerado, né? Enter. Vou clicar no cantinho da célula e arrastar para baixo. Então olha só, agora quando a pessoa trabalha pouquinho só a mais, 9 minutos, não é maior que 10 minutos, que é a tolerância. Então nem considerou. Mas aqui o 12 ele foi considerado. Ó. Agora nas horas abaixo eu vou fazer a mesma coisa. Aqui em cima, depois do igual, eu coloco C, 1, 2. Então, se lá no final, todo esse resultado que eu tiver, ele for agora maior ou igual, mesma coisa, né? Maior ou igual do que a minha tolerância, F4, ponto e vírgula. Então, deixa eu pegar toda essa função C, copio, até o parênteses, né? Copia tudo, ó, botão direito, copiar, botão direito, colar aqui. Pronto. Ponto e vírgula, abre e fecha aspas, fecha parênteses. E vamos apertar aqui o Enter. No cantinho da célula agora eu clico, seguro e arrasto para baixo. Ó. É isso aí. Agora a gente consegue ter esse cálculo de tolerância mais preciso. Digamos que a minha tolerância seja de 5 minutos. 0005. Enter. Tá vendo que aqui voltou a aparecer esses valores? Porque agora a gente sabe que a tolerância está funcionando. E se a minha tolerância for de 20 minutos? Enter. Nenhum valor vai aparecer, ó, porque nada é maior que 20 minutos. Mas deixa eu voltar ali para 10 minutos. Pronto. Agora vamos pegar a coluna F, copia, Ctrl C, coluna I, Ctrl V, para copiar e colar. Aqui agora, nessa última coluna, eu vou até pintar de azul. Eu vou escrever aqui horas
efetivas. Vou diminuir um pouquinho o tamanho dessa coluna. Vou selecionar as fórmulas que tem aqui dentro. Delete. Agora aqui dentro de horas efetivas, pessoal, eu vou fazer o seguinte cálculo. Eu vou aqui na barra de fórmulas, porque fica mais fácil. Clica na primeira célula, tá bom? E então dentro da barra de fórmulas, igual. Vou usar aqui a função C. 2 cliques para selecionar. 1, 2. E dentro da função C, eu vou utilizar a função E. 2 cliques, 1, 2. A função E me ajuda a fazer verificações ao mesmo tempo. E nesse caso, o que eu vou falar? Para a função C, o seguinte. C, horas acima. E, ao mesmo tempo, horas abaixo. Os dois, não tiver nada, então eu vou retornar o próprio horário normal. Por quê? Porque se não tem hora acima nem hora abaixo, quer dizer que a pessoa trabalhou o que devia. Você concorda comigo? Então é isso que eu vou retornar. O horário, se os dois forem vazios, retorna o horário normal, tá bom? Não considerou nada. Então vamos lá. E, horário acima, por igual, abre e fecha aspas, ou seja, igual a nada, ponto e vírgula. E também, horário abaixo, por igual, abre e fecha aspas, fecha parênteses, então eu vou considerar o próprio horário normal. F4, pessoal, muito importante, tá bom? Uso aqui o F4. Ponto e vírgula. C, 2 cliques. 1, 2. C, hora acima, por igual a nada, ponto e vírgula, quer dizer que não tem nada no horário acima. Logo, eu vou considerar horas abaixo. Então eu vou fazer horário normal, F4, menos horas abaixo. Vou fazer essa diferença. Mas caso sim tenha alguma coisa nas horas acima, ponto e vírgula, caso não seja igual a nada, que eu especifiquei aqui, ó, então eu vou fazer horas acima mais o horário normal. F4. Fecho parênteses de novo e aperto Enter. Agora no cantinho da célula eu clico, seguro e arrasto para baixo. E aí dá pra gente verificar que só vai ter horas efetivas, ó, quando de fato passou dos 10 minutos de tolerância. E se eu considerasse no minuto de tolerância, 5 minutos, Enter. Tá vendo que automaticamente já atualiza para mim os resultados, ó? Então dessa forma a gente conseguiu definir horas extras com tolerância, a partir também de um horário normal aqui no Excel. Eu espero que esse vídeo aqui possa ter te ajudado bastante, e se você quiser que eu mesmo faça uma planilha personalizada para você, entre em contato comigo, porque eu consigo te ajudar em qualquer planilha diferente. Ou também, se você quiser marcar uma aula particular de Excel ao vivo, eu e você, entre em contato também, beleza? Obrigado, pessoal, e até amanhã. Já deixa eu aproveitar e te fazer um convite mais do que especial. Clica no link da descrição e vem aprender mais sobre Excel comigo no curso completo de Excel. E mesmo que você não saiba nada sobre Excel, você vai aprender desde o absoluto zero até o avançado. E além de vários bônus exclusivos, como por exemplo o bônus de Power BI, onde você vai aprender desde o zero até o seu primeiro dashboard, você tem acesso ao certificado de conclusão. Então clica aí no link da descrição e vem aprender mais sobre Excel comigo no curso completo de Excel com certificado de conclusão.